pronto, a máscara já está aplicada. Obrigado. Okay. A ver se não adormece. O que será que tem em comum uma máscara de beleza, um gelado, sushi, fertilizante agrícola e bioplástico? As algas são seres antigos. Podemos encontrá-los em todos os ecossistemas da biosfera, tanto as amicroscópicas como as que atingem os 50 metros de comprimento. O seu cultivo em Portugal tem muito de pioneiro. Vasco, este mergulho foi espetacular. A história das laminárias e a forma como elas fazem assim, a floresta faz assim uma espécie de tapete, como se fossem cultivadas. É fantástico, elas realmente ocupam o fundo todo e ficam mesmo autênticas florestas de laminária. Florestas. Isto traz-me aqui a ideia. Tu fazes ideia quem faça cultivo de macroalgas? Cultivo não, mas nesta zona as pessoas desde sempre utilizaram as laminárias, sobretudo para adubo dos campos, os serragaceiros. Pois olha, eu por acaso sei que se faz de facto cultivo, provavelmente também de laminárias, mas de outras algas, várias espécies. Aqui em Ilhavo, a Alga Plus cultiva macroalgas em íntima colaboração com a piscicultura Mater Aqua há cerca de uma década. Desde então tornou-se um exemplo de crescimento e diversificação empresarial. Rui, bom dia. Bom dia, João. Viva. Tudo bem? Isto aqui, a Alga Plus, é uma aquacultura de macroalgas, mas que está associada também a uma piscicultura. Correto. Exato. Portanto, nós estamos nos terrenos de uma aquacultura, de uma piscicultura de robalo e dourada, Sim. que se chama Mater Aqua, que existe aqui há mais de 20 anos. E a ideia de nós virmos para aqui, a Alga Plus, fazer esta produção que vemos aqui ao nosso lado, foi precisamente beneficiar da presença dos peixes e ter assim acesso a uma água de qualidade, rica, com nutrientes que possamos usar para as nossas algas. Até um casamento de duas empresas. Exatamente, sim, é uma cooperação muito estreita entre duas empresas. Este sistema, a forma como nós produzimos as nossas algas, é aquilo que cientificamente se chama um cultivo integrado multitrófico, que não é nada mais do que dizer que nós produzimos um tipo de ser vivo, as algas, Sim. que beneficiam dos recursos que não são aproveitados, que estão na água, que não são aproveitados pelos peixes. Exatamente. E aqui, portanto, a principal produção em quantidade da Alga Plus é desta espécie que nós vemos aqui. Se quiseres, podemos colher aqui um bocadinho para ver. Nós temos neste momento um pouco mais de 600 metros quadrados de área de superfície alface em do mar? produção. Correto. Então, pelo próprio aspecto dela, pela textura, percebes que o nome comum desta alga é a alface do mar. O nome científico é a ulva. Para além da alface do mar, produzimos também o cabelo de velha, nome científico gracilária. As algas não são vendidas ou comercializadas neste molde, Correto. Elas são produzidas aqui de uma forma contínua durante todo o ano, no caso da alface do mar, mas todas elas são depois
processadas. Esse processamento inclui sempre uma lavagem, a lavagem é feita, corre naquelas instalações que vimos nas nossas costas, e depois sofre dois caminhos. A alga é centrifugada para retirar o excesso de água. Sim. E sofre dois caminhos que nos vão permitir aumentar o tempo de armazenagem da alga. Então ela é mantida fresca, mas é salgada, e é armazenada fresca, salgada, no frio, o que nos permite ter uma alga armazenada até 6 meses, pelo Até menos. 6 meses. Ok? Ou então é desidratada, seca. E aí dura muito mais. E aí dura muito mais, dura até 3 anos. É sim. mantida é secada de uma forma controlada, também numa sala de secagem, com temperatura controlada, que nos permite garantir que a qualidade em termos nutricionais, em termos de composição química se mantém. E depois de armazenada seca, tem um tempo de vida de pelo menos 3 anos. Neste momento a maior procura. A maior procura neste momento é para a alface de tomate que vemos aqui, Sim. embora nós também estejamos a produzir o cabelo de velha, a gracilária, a palmária, que é o dulce ou o telho comprido, e depois temos também numa fase muito importante que é a produção de nori, ou pórfira, que ocorre É numa aquela zona mais do limitada. sushi. Exatamente, que é muito As conhecida algas por se usar têm no nomes sushi. comuns divertidíssimos. Exatamente. Uma coisa, um termo que eu tenho ouvido é a domesticação de espécies. Isso aplica-se nas algas, quer dizer, algas selvagens, elas vão nos morder, como é que é isto, domesticação de uma espécie? Quando nós dizemos domesticação de uma espécie, é Sim. tentar perceber se uma espécie que nós possamos colher na praia, que sabemos que tem alguma aplicação Algum potencial, interesse algum económico, interesse exato, económico, comercial. pode ser domesticada no sentido de ser produzida de uma forma controlada. Mas para falar sobre domesticação de novas espécies, como nós dizemos, o melhor é apresentar-te a Helena. A Helena Abreu. Helena Abreu, Sim. fundadora da empresa também e responsável por esta parte de investigação que ainda ocorre muito na nossa empresa. Certo. Ela já está aqui. Helena, bom Vamos dia. lá. Eu estava aqui na conversa com o Rui sobre domesticação de espécies. Parece-me assim um termo estranho no que diz respeito a algas. Pronto, a domesticação, no fundo, é o processo de transformar, neste caso, uma alga que é selvagem, que não é produzida de forma controlada, é o processo de ter controle sobre os fatores de produção que afetam o crescimento da nossa alga. Esta secção onde nós estamos de tanques mais pequenos é uma espécie de área de ensaios? Sim, no fundo aqui temos algumas atividades principais. A primeira sendo otimizar os fatores de produção, neste caso a renovação da água, a densidade de cultivo, a exposição à luz, como vemos ali por um tanque sombreado, de forma a otimizarmos tanto o crescimento das algas, como também a composição química das algas e também mesmo a própria forma das algas. E por outro lado, e muito importante, fazemos aqui o cultivo exterior, a fase de cultivo exterior de espécies em que temos a nossa maternidade, nomeadamente a pórfira dioica e a pórfira umbilicalis, que é a nori. Nós tais nori do sushi. Sim, sim. A nori do sushi, que nós conhecemos muito bem, ou o nome açoriano erva patinha e erva do calhau, em que nós conseguimos completar aqui na Alga Plus o ciclo de vida completo destas duas espécies e fazemos aqui a produção. Aqui temos a fase exterior e depois lá dentro, no nosso laboratório, temos a maternidade. Podemos ir ver a maternidade? Podemos ir ver, claro que sim. Então aqui é que é a maternidade? Nós aqui temos câmaras de cultura em que controlamos a temperatura, a luz e o fotoperíodo. E temos, por exemplo, da nori da erva patinha, esta é uma fase do ciclo de vida, Certo. que está aqui, que está tem sempre a grande crescer, densidade, não é? em grande densidade, Sim. sempre a crescer, Sim. e está aqui continuamente. E depois enganamos as algas com a luz e com a temperatura, passámos-las para a outra câmara, até chegarmos à fase em que temos as lâminas pequeninas e depois daqui vai lá para fora. Isto daqui vai para onde? Principalmente alimentar, mas vamos já ver lá fora. Vamos sim. Bom, e preparámos aqui uma mesa para Sim. poderes ver, no fundo, um bocadinho dos produtos, como é que eles chegam à casa das pessoas. É no uma fundo. síntese aqui do que se produz exatamente, na Alga Plus. Plus. Nós temos colaborações com diferentes universidades, como mencionei, e somos os responsáveis por otimizar a produção das algas, Sim. para, por exemplo, a produção de biopolímeros, os bioplásticos, em que trabalhamos em colaboração com o CIMAR e vários parceiros europeus. Estamos também envolvidos num projeto que estamos a extrair pigmentos para utilização na indústria têxtil, para colorir engraçado. camisolas, em que usamos os pigmentos Sim. naturais das algas.
E agora, recentemente, estamos num projeto, mais uma vez este sim, no âmbito alimentar, em que estamos a desenvolver uma linha nova de produtos alimentares com empresas aqui da região de Aveiro e com o apoio também da Universidade de Aveiro, neste caso. O cultivo de macroalgas já serve diversas indústrias, mas é através de protocolos entre as empresas e centros de investigação como o CIMAR que se aponta mais além. Rodrigo, bom dia. Olá, Tatá, tudo bem? Eu estou impressionadíssimo com este edifício. Realmente é muito bonito. Portanto, eu venho aqui ao laboratório de nutrição, é um nome longo. É o Lanúcio, Laboratório de Nutrição, Crescimento e Qualidade de Peixes. Portanto, este laboratório já trabalha com a Alga Plus em alguns projetos. O Cibioplas é um deles. O objetivo do Cibioplas é introduzir as algas, as macroalgas, como biomassa, como fonte de polímeros de ácido polilático na indústria do plástico. Usamos as macroalgas como outro tipo de utilização, porque eu sou nutricionista de peixe e sabemos que no decorrer da extração desses polímeros das algas, há muito subproduto que fica para trás e que normalmente é jogado no lixo. E esses subprodutos possuem compostos bioativos ricos em fatores anti-inflamatórios, antibacterianos. Nós incluímos esses extratos, secamos, incluímos como ingredientes inertes na ração, a diversas concentrações, de forma a nós testarmos com diversas espécies que são produzidas no mercado europeu, como robalo, a dourada, a prata corvina. Com efeito, ainda não está totalmente à vista o potencial do cultivo de algas, sobretudo se estivermos a falar daquelas que são microscópicas. Aqui, em plena Ria Formosa, a Necton é uma empresa que tem como negócio principal a produção de flor de sal, mas é também uma das únicas no mundo especializadas no cultivo de microalgas. Bom dia, Vitória. Olá, João, tudo bem? Bem disposta? Sim. Eu estou encantadíssimo com este paraíso em que vocês estão aqui contextualizados. Existe alguma relação entre o sucesso do cultivo de microalgas e estarem aqui no meio da Ria Formosa? Claro que sim, a qualidade da água da Ria de Formosa, obviamente que a temperatura que se faz sentir no Algarve potencia o crescimento das microalgas e, portanto, o Algarve é uma zona extraordinária para a produção de microalgas. E, no fundo, a produção de microalgas é a aquacultura de microalgas. Falas-me de aquacultura de microalgas, mas afinal, o que é que se produz aqui? Nós produzimos microalgas essencialmente para a aquacultura. As microalgas são fitoplâncton que entram na cadeia alimentar dos peixes. Portanto, o fitoplâncton alimenta o zooplâncton e o zooplâncton alimenta as larvas dos peixes, os bebés dos peixes. E, portanto, os nossos produtos são soluções concentradas para a aquacultura de peixes, sobretudo peixes marinhos, ok? A dourada, o robalo, o linguado. Os produtos usam-se praticamente da mesma maneira. Nós temos o produto, o líquido, o liofilizado, que é um produto seco. E temos um produto congelado. O que o cliente faz, no fundo, é ressuspender as microalgas numa solução.
Mistura com água. Mistura com água, dilui com água, digamos assim, e depois usa para alimentar os tais zooplâncton, que é artémia, rotíferos, existem várias técnicas de produção. Na prática, como é que se produzem microalgas? Nós produzimos microalgas. Primeiro, as microalgas são micro-organismos fotossintéticos, precisam da luz solar, precisam de nutrientes, sobretudo nitratos e fosfatos, precisam de dióxido de carbono, porque no fundo são pequenas plantas, e produzem oxigênio. Nós só temos que criar as condições e dar estas condições às microalgas para elas crescerem. Portanto, tudo começa na nossa zona de inóculos. Passam desta zona de inóculo para onde? As microalgas passam desta zona de inóculo para o exterior, mas penso que o João Navalho vai-vos mostrar os fotobioreatores seguidamente. A Vitória estava a falar comigo ali sobre a parte dos inóculos, da sementeira, por assim dizer, e ela disse-me que daí as microalgas iam para esta secção? É. Aqui nós chamamos estas estruturas green wall. No fundo são sacos de plástico onde são metidas as culturas e de uma maneira controlada. E isto é digamos que é uma habituação das algas até estarem em condições de produção industrial. Vocês viram lá dentro, são tratadas de alguma maneira com muito cuidado, tipo uma estufa, temperatura controlada, tudo muito controlado. E quando vamos para a produção industrial, temos as condições atmosféricas que estão, exatamente, aquelas que estão expostas. Então nós fazemos uma passagem aqui em que tem ainda aquela borbulhação do ar, estão um pouco à vontade como estavam lá dentro, mas já começam a ter a influência das condições atmosféricas, para que na próxima fase, onde estão mais com um regime de produção mais intensivo, elas de alguma maneira não sintam muito essa mudança de ambiente e assim possam crescer melhor. Essa produção industrial, onde é que é então? Se não é aqui nesta fase? Então, depois daqui passa para os fotobioreatores industriais, que vamos ver que estão ali um pouco mais à frente. Portanto, os fotobioreatores, isto é um nome... Estamos a falar de estruturas como estas, no fundo, estamos a falar de um sistema fechado, no qual estão dentro culturas de microalgas. E estas tubagens estão cheias de microalgas. Exatamente, isto tem esta cor porque tem dentro uma microalga castanha. Isto é uma microalga que se chama Phaedactyl nutricornutum, é uma microalga muito interessante e que estamos a produzir para um cliente da cosmética francês. Certo. Portanto, os tubos estariam transparentes, isto são tubos de acrílico, estaria tudo transparente se não tivesse lá dentro uma grande concentração de algas. Só para ter uma ideia, aqui dentro, porque em cada mililitro haverão centenas de milhões de indivíduos. Então, mas e estas unidades que temos aqui, isto tem uma capacidade de produção em que ordem? Esta unidade poderá produzir, depende das algas, como é evidente, não é? Algas crescem muito mais do que outras. Isto, no fundo, isto são equipamentos, basicamente, para produzir vegetais. Mas sabemos que é diferente produzir couves do que produzir morangos, não é? Sim. E nós produzimos couves e morangos aqui dentro, portanto não é muito fácil dar uma perspectiva. Mas eu diria que isto estará capacitado para produzir 5 toneladas por ano, sem muito problema. Sim. E João falou-me agora de cosmética, mas ainda há pouco eu falei com a Vitória sobre rações para pisciculturas, também aquariofilia. Sim. É a nossa grande estratégia, é o nosso grande objetivo. Estamos muito focados nas rações para a aquacultura. Foi assim que nasceu a empresa, o negócio foi perspectivado desde o início desse modo e queremos continuar. Interessa-nos outro tipo de rações, achamos que esta indústria vai ter um papel no futuro importantíssimo para fornecer comida a pessoas e animais, achamos que será imprescindível para isso. Nós já estamos neste processo há muitos anos, antes mesmo de ser um pouco moda as algas, antes mesmo da crise petrolífera e do protocolo de Kyoto, que de alguma maneira vieram mostrar ao mundo esta indústria das microalgas e vieram mostrar ao mundo que eventualmente podíamos ter aqui algo que
era de explorar, e acho que aí também isto vai ter um papel muito importante no consumo do dióxido de carbono que tanto emitimos. Vai haver aqui algo para explorar e vai haver, as algas vão trazer muitas novidades a esse respeito, não tenho a mínima dúvida quanto Ainda há muito a isso. caminho por percorrer neste sentido. Há muito mais para percorrer do que o que já foi percorrido. A indústria é novíssima, é tudo muito novo. Cresci a ouvir o chavão, o Amazonas é o pulmão da terra. Pois eu atrevo-me a dizer, nós temos a guelra da Europa. A Alga Farm, aqui em Pataias, é uma das maiores e mais sofisticadas áreas de produção de microalgas em todo o mundo. Rui, bom dia. Bem-vindo. Como é que surgiu a ideia de todo este investimento? Ora, este investimento surgiu a partir de uma necessidade de uma cimenteira que produz grandes quantidades de CO2 em, de alguma forma, mitigar esse CO2 produzido. E então, mitigar, reduzir? Mitigar, ou seja, reduzir o impacto das emissões de CO2. Nós temos uma unidade a produzir CO2, se tivermos algo a capturar esse CO2, no fim de contas vai reduzir o balanço e com isso o impacto. E é isso que foi a ideia original de instalarmos aqui esta unidade de produção de microalgas. Mas capturamos esse dióxido de carbono, esse CO2, fica nas microalgas e depois o que é que acontece? Esse CO2 que é capturado e fica dentro das microalgas, fica na sua biomassa, ou seja, na sua estrutura, nas suas proteínas, nos lípidos, nas gorduras que elas produzem. E a partir daí nós podemos ou utilizar para combustíveis, assim libertamos novamente o CO2, mas existem microalgas que as fixam na forma de carbonato de cálcio, calcário, e dessa forma ficam mesmo retidas dessa forma e poderemos eventualmente utilizar esse carbonato de cálcio para integrar novamente argamassas e com isso balancear também o carbono, o CO2 emitido pelas argamassas com o CO2 sequestrado pelas microalgas e conseguimos, por exemplo, fazer argamassas carbon free em que o equilíbrio entre o que foi produzido e o sequestrado é zero. O objetivo aqui é ser parte da solução para o CO2 que é emitido. Nós não temos para já uma ambição de capturar todo o CO2, isso seria uma tarefa hercúlea para início, mas se nós conseguirmos capturar 20% do CO2 produzido por esta unidade, seria excelente. E é nisso que nós estamos a trabalhar e é por isso que nós, de alguma forma, temos cooperações com a Universidade do Algarve, com a FECUL, com o Instituto Politécnico de Leiria, o Polo de Peniche, para conseguirmos fazer investigação de microalgas que tenham grande apetência para crescer rapidamente, tenham pouca apetência para serem contaminadas e muita apetência para se sequestrar, para capturar esse CO2. E é desta forma que nós reformularmos o projeto para conseguirmos atingir esses objetivos. De certa forma, tornar a fábrica mais eco? Absolutamente, porque é uma preocupação da Cécil ter o mínimo de impacto, não só pelas preocupações que nós temos a nível ambiental, a nível de empresa, mas também por causa dos custos, porque produzir CO2 custa dinheiro. Portanto, nós temos de pagar cotas por causa de emitirmos CO2. Se conseguimos de alguma forma reduzir, então há uma vantagem financeira também associada. Rui, então, ao fim e ao cabo, há uma intenção de parte dos consumos energéticos da fábrica serem também supridos pelo eventual biofuel produzido aqui também? É uma das consequências. Quando nós fazemos a captura do CO2 e capturamos numa biomassa, essa biomassa pode, por exemplo, ser gasificada
e gerar um combustível de segunda ou terceira geração. Esse combustível poderá ser utilizado ou em frotas de veículos, ou para produzir calor, ou para qualquer outro fim. Jet fuels também podem ser produzidos dessa forma. O futuro é muito por aqui, não é? Ao fim e ao cabo. Eu acho que o futuro é cada vez mais... Um gin de algas, já inventaram quase tudo. Já inventaram quase tudo. Isto serve-se com o quê, normalmente? Uma decoração de algas do musgo irlandês. Musgo irlandês e há outras, não é? Caviar também, caviar há três tipos. Cabelo de velha, há uma série delas. O gin tem um aroma muito grande. Cheira a mar. E uma água tónica especial. Lá está, com técnica, com técnica. Para não estragar muito o gin. Vamos por aqui o musgo. E estas algas estão secas, é isso? Estão secas? Desidratadas. Estão desidratadas? Vai dando o aroma mais para o fim. Sempre o gin agora para o fim. O que eu sei é que as algas já andavam cá há milhões de anos antes do homem aparecer. Vejamos se o progresso as consegue acompanhar.